pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco de resolução de questões. Vamos agora continuar e aprofundar em outros assuntos dentro do tema da nossa aula de hoje, que é o orçamento público e o direito financeiro e a atividade financeira do Estado. Vem comigo, olha só. Paramos nessa questão do CESP, né, do TCE Pernambuco. Vamos lá. Além de disciplinar o sistema financeiro nacional, o direito financeiro regulamenta a atividade financeira do Estado no que diz respeito ao orçamento público, receita, despesa, crédito público, responsabilidade fiscal e controle. Gente, quase 100% certo, só que 100% certo o item está errado. Isso daqui está errado. O sistema financeiro nacional, ele está mais para o direito econômico, tá? Do que para o direito financeiro. O sistema financeiro nacional, ele é regulamentado, por exemplo, ele regulamenta, por exemplo, né, a parte de depósitos compulsórios que os bancos têm que fazer lá no Banco Central, a parte de títulos de crédito, cheque especial, a emissão do talão de cheques, cartão de crédito. Então, o direito econômico que vai reger essas relações, não é o direito financeiro. Então, o item está errado só pela essa primeira parte. Além de disciplinar o sistema financeiro nacional. Não, o direito financeiro não disciplina o sistema financeiro nacional. O direito financeiro está focado na atividade financeira do Estado. E aí ele traz aqui para você, na questão, justamente receita pública, orçamento, despesa, responsabilidade fiscal, controle da execução do orçamento. A gente poderia incluir até outras coisas aqui, a parte de prestação de contas, relatórios, prazos, enfim. Tudo ali está dentro da atividade financeira do Estado. Beleza? Mais uma aí, ó. CESP Analista TRT 7, 2017. Vamos lá. A PEC 55 de 2016, que limita por 20 anos os gastos públicos, a famosa PEC do teto dos gastos, né? Na época da sua votação foi um bafafá, foi um negócio maluco. Limita por 20 anos, foi aprovada pelos senadores e promulgada pelo Congresso Nacional, né? PEC é promulgada pelo Congresso. Aí ele fala, de acordo com seu texto, o teto para 2017, primeiro ano da vigência da emenda, será definido com base na despesa primária paga em 2016, exatamente, incluindo os a pagar com correção de 7,2, que foi a inflação do ano, né? E a partir de 2018 só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o IPCA, que é o índice de inflação. Ou seja, essa PEC que ela evita o aumento real de gasto. Ela só corrige os gastos segundo os índices inflacionários. Aí ele fala, o regime valerá para os orçamentos fiscal e seguridade social e para todos os órgãos dos poderes da República. Então, vale para todo mundo. Beleza? Com relação às funções do orçamento público, e sua evolução ao longo do tempo, a emenda cumpre finalidade essencialmente de... Gente, vamos lá. Quando você fala em segurar o gasto público, questão boa, hein? E interessante que é uma questão para analista de tribunal, que provavelmente o analista de tribunal não terá... vamos dizer assim, não aplicará esse tipo de conhecimento, mas apareceu, né? Gente, ele está falando em planejamento, em controle político, desempenho ou econômico? Quando eu estou preocupado em quê? Ó, a lógica da PEC do teto dos gastos é evitar expansão desenfreada da despesa. É isso que, né, e da despesa primária, né, que é aquela despesa com pessoal, com manutenção da máquina pública, tá? Então, se eu quero evitar, eu estou buscando um controle econômico do orçamento, né? Parte fiscal, vamos colocar aqui, ó, fiscal, tá? Eu estou preocupado com o aspecto econômico e fiscal do orçamento, alcançar índices fiscais positivos, garantir que o Estado tenha sustentabilidade nos seus gastos no longo prazo. Isso é o controle econômico, beleza? Não é desempenho, porque não existe função focada no desempenho. Ela está subentendida aqui dentro do controle econômico. Não é controle político, a gente não está falando
em tomadas de decisão, em escolhas de serviços públicos. E não estamos falando em planejamento, porque não estamos falando em planejar gastos, mas evitar que os gastos ocorram. Gente, muito importante esse entendimento da importância do orçamento. Por quê? Porque esse aspecto orçamentário está muito em voga, principalmente agora, que na época que eu estou gravando esse curso, que a gente está passando por uma situação fiscal complexa. Então, veja que o controle econômico do orçamento ele envolve aspecto político, lógico, né? Onde cortar, o que não cortar, onde aumentar, de onde vem recurso. Tudo isso faz parte do controle econômico do orçamento, né? Do aspecto econômico desse orçamento, equilíbrio das contas, longevidade do gasto público, sustentabilidade do Estado na prestação de serviços. Tudo isso é função econômica do orçamento, beleza? Show de bola? Vamos lá, mais uma. Analista de controle externo TCE Paraná 2016. No que se refere às normas de direito financeiro constantes na Constituição Federal, assinale a opção correta. Vamos lá. Os estados da federação podem criar bancos para emissão de moedas estaduais, diferentes da moeda nacional. Vou nem ler, né? Imagina se com o real já está uma bagunça, imagina lá no Rio Grande do Sul com o pila, né? Ou lá no Nordeste com os contos, ou aqui no Norte com outra moeda. Está errado. Então o item aqui totalmente errado. Bem, os estados da federação não têm competência para legislação de direito financeiro, está falso. Direito financeiro, lembra do PUFETO, né? O financeiro está dentro da competência concorrente. Vinícius, se fosse município, estaria certo? Eu colocaria errado também, porque ele fala apenas em competência, tá? E os municípios têm competência suplementar, não tem a competência concorrente, mas tem a competência suplementar. Então o item B também está errado. C. A competência legislativa da União sobre direito financeiro limita-se ao estabelecimento de normas gerais. Exato. A União estabelece normas gerais, cabendo aos estados as normas específicas. Artigo 24 da Constituição Federal. Dá uma lidinha nele que você vai identificar isso, tá bom? Letra D. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a iniciativa do Poder Executivo, né? Artigo 165 da Constituição Federal. Beleza? Então, fácil essa daí. Essa letra D, geralmente quem erra uma questão dessa está iniciando o estudo, ainda não conhece, mas está tranquilo, para quem já viu pelo menos uma vez. Letra E. A lei que dispõe sobre finanças públicas e fiscalização da administração direta e indireta é lei complementar. Né? Lei complementar. Artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. Tá? Então, lei complementar. Gabarito. Então, letra C de coisa. Mais uma. Procurador do Estado do Amazonas. Vamos lá. Ao tratar do direito financeiro, o Constituinte de 88 nominou o Sistema Financeiro Nacional, o capítulo que reúne normas que regem o sistema financeiro público. Errado, vimos, né, que o Sistema Financeiro Nacional não tem nada a ver com direito financeiro. Então, direito financeiro e Sistema Financeiro Nacional não tem nada a ver. Questão de procurador do Estado, tá? Olha só. Mais uma aí, ó. A competência legislativa municipal suplementar, olha que interessante, ele traz a nomenclatura exatamente como a doutrina constitucionalista diz, né? Não se estende ao direito financeiro. Você continua lendo? Numa questão dessa, você continua lendo? Não, né, pessoal? Ele fala, não se estende ao direito financeiro, já está errado, uma vez que o Constituinte, ao tratar da competência concorrente para legislar sobre a matéria, não contemplou os municípios. Aí que entra o ponto. Ó, a competência ela é suplementar. Então, o município pode legislar de forma suplementar à legislação estadual e federal. Mas ele não tem competência concorrente. Então, para fixar, o município tem competência legislativa em direito financeiro e orçamento? Tem, mas a competência ela é suplementar, ela não é concorrente como é a dos estados. Vinícius, isso na prática, como é que funciona? Gente, na prática,
é quase a mesma coisa, tá? Tanto é que o município tem autonomia para instituir o seu próprio PPA, a sua própria LDO, a sua própria LOA. O Supremo Tribunal Federal já disse que a simetria constitucional deve ser respeitada. Então, se tem esses instrumentos no governo federal, tem que ter esses instrumentos no município também. Acontece que os municípios têm características diferentes. Vou te dar um exemplo. Os municípios são obrigados a editar o plano diretor do município, né? E o PPA municipal tem que absorver as regras do plano diretor. É uma consequência da Constituição e também previstas lá no Estatuto das Cidades, né? Os municípios são obrigados, né, a adotar um orçamento participativo, a realizar audiências públicas com a sociedade municipal para elaboração e aprovação do orçamento. Isso está no Estatuto das Cidades. É difícil você fazer isso com o Congresso Nacional, mas com o município é mais fácil fazer. Então tem regras que os municípios têm que observar e eles possuem autonomia dessas regras. Então, na prática, todo mundo pode legislar. Cuidado na hora da prova com o nome. O município, a competência não é concorrente, ela é suplementar. Belezinha? Show de bola. Vamos mais uma. Segue o bonde. Analista Suframa 2014. Se o Estado brasileiro é obrigado a oferecer serviços gratuitos de educação em decorrência dos elevados preços que podem ser praticados pela iniciativa privada, os quais excluem grande parte da população de baixa renda no sistema educacional, então esses serviços são denominados bens públicos. Falso. Aqui a gente está falando em bens semipúblicos e a oferta desses bens semipúblicos atendem à chamada função alocativa do orçamento. Tá? Então, a função alocativa, deixa eu colocar diferente aqui, ó, para vocês, ó. A função alocativa, que é uma das 3 funções do orçamento, você vai lembrar dos seguintes, tá? Você vai lembrar disso aqui, ó. Ela atende, né, na oferta de bens públicos, de bens semipúblicos. O que são bens semipúblicos? São aqueles bens que também são oferecidos pelo setor privado, mas que possuem, vamos dizer assim, um apelo público, entende? Eles possuem uma demanda da sociedade. Todo mundo quer aquilo. Nem todo mundo quer comprar, sei lá, um carro importado. Ah, mentira, Luiz, todo mundo quer. Veja, todo mundo quer no seu aspecto individual. Isso não é uma demanda social, entende? Então, o bem semipúblico é uma demanda social que o Estado não consegue atender todo mundo, certo? Ou que quando o Estado não é nem que o Estado não consiga atender todo mundo, é que além de ser oferecida pelo setor privado, as pessoas não têm condições de comprar esse bem do setor privado, né? E o Estado tem essa demanda da sociedade. Então, todo mundo quer educação, mas nem todo mundo tem como pagar. Então, cabe ao Estado oferecer. Todo mundo quer saúde, mas nem todo mundo pode pagar um plano de saúde. Então, cabe ao Estado oferecer. Todo mundo quer segurança pública. A iniciativa privada oferece? Não. Então, é um bem do Estado. Beleza? É um bem do Estado. E aí, por último, nós temos, né, bens de infraestrutura. Tá? Os bens de infraestrutura, o nome já fala, né? Bens de infraestrutura, estradas, aeroportos, isso aí não, são bens que o retorno em cima deles, o retorno financeiro, o investimento que a iniciativa privada faz sobre eles é muito demorado, vamos dizer assim, né? Então, uma empresa privada não quer construir para explorar, por exemplo, sistema de esgoto, né? Então, cabe ao Estado fazer isso. A iniciativa privada não quer construir uma estrada, ela quer, né, explorar a estrada construída pelo Estado, ela paga para o Estado e vai ganhar por isso. Então, os bens de infraestrutura também entram na função alocativa. E só para a gente
finalizar, uma característica, tá? Uma característica que você vai levar para os bens semipúblicos. Bens semipúblicos não, os bens públicos. Olha só, os bens públicos são não rivais, tá? Não rivais. Quer dizer o quê? Você quer essa caneta, eu também quero essa caneta. Se eu compro essa caneta, você fica sem essa caneta, entendeu? Isso é um bem rival. É um bem que chama de excludente. Se um tem, o outro não tem. Então, eles atuam em competição, tá? Os bens públicos são não rivais. Quer dizer o quê? Quer dizer que se você consome segurança pública, eu não fico sem. Eu também tenho, entendeu? Então, ele é não rival, ele é não excludente. Lembre-se disso. Isso é um conceito muito utilizado lá na finança pública, na economia do setor público. Mas lembre-se, bens públicos são não rivais, são não excludentes. Já os bens privados são excludentes. Se um compra, o outro fica sem. Né? Vai ter que comprar outro. Você quer essa caneta. Se você comprar, eu não posso ter essa caneta. Eu vou ter que ter outra. Eu vou ter que pegar outra caneta. A mesma eu não consigo. Tá? Então, lembre-se desse ponto aqui dos bens públicos. Eles são não rivais, eles são não excludentes. Os bens privados são excludentes por natureza. Se um consome, o outro fica sem. Beleza? Vamos lá, segue o bonde. Vamos mais uma aí, galera. Auditor de Finanças, Cefaz Alagoas. Olha só. Após a aprovação da reforma previdencial, o governo correu para estabelecer uma agenda de reformas econômicas, batizada de Mais Brasil. O plano propõe transformar radicalmente o Estado, racionalizando gastos públicos. Então, um textinho aí só para enrolar linguiça. Entre as propostas do governo encontra-se a previsão de gatilhos que possibilitam redução de salários de servidores, de forma a evitar que o governo descumpra a regra de ouro. Né? Regra de ouro, receita de operações de crédito não podem ser superiores às despesas de capital. É isso que diz a regra de ouro. Belezinha? Show de bola. Vamos lá. Prosseguindo. A proposta de emenda constitucional voltada a permitir que o governo possa reduzir o salário de servidores públicos em caso de grave desequilíbrio orçamentário qualifica-se essencialmente como instrumento para sua função distributiva. E tem errado. A função distributiva está o quê? Renda. Renda. Distribuir renda. A distribuição de renda pode ser por programa social, programas sociais. Então, como é que o governo pode distribuir renda, Vinícius? Programas sociais ou, preste atenção que isso já vi em prova várias vezes, tributos progressivos. Tá? Então, o governo pode distribuir renda, atender sua função distributiva de duas formas. Ou programas essenciais, né? Bolsa Família, né? Que mais? Esse auxílio emergencial de pandemia. São programas sociais, distribuir renda. Ou o governo pode adotar tributos progressivos. Quem ganha mais, paga mais. Imposto de renda, IPVA. Né? Quando eu falo governo, Estado para o setor público, tá? Então, eu tenho essas possibilidades. É isso que é a função distributiva, né? É a famosa função Robin Hood do Estado. Tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos condições, certo? Então, quando eu falo que eu quero estabelecer um gatilho de redução de salário de servidores, né? O foco não é distribuir renda. O foco é equilibrar as contas públicas. Se eu estou gastando demais por algum motivo, né? Eu vou infringir alguma regra, eu estou falando em estabilizar, função estabilizadora, estabilizar as finanças, manter os níveis de renda e emprego. Como? Reduz a remuneração dos servidores, sobra mais dinheiro para o Estado atender a outras demandas. Então, quando eu falo em esse gatilho, equilíbrio das contas, gastar menos, manter ali o Estado funcionando sem gastar muito, eu estou falando em função estabilizadora. Beleza? Show de bola? Massa. Tá? E aqui, pessoal, né? Também entra, tá?
logicamente, quando eu falo aqui, você pode pensar, né? Subvenções. Tá? Subvenções. Entra na função distributiva, já que o Estado está concedendo auxílio? Não. As subvenções são políticas tributárias da função estabilizadora. A função estabilizadora, tá, que entra aqui no contexto da questão, envolve a política creditícia, envolve a política fiscal, envolve a política cambial também. Então, por exemplo, não é interessante que o dólar suba muito e também não é interessante para o Estado que o dólar caia muito rápido. Porque se o dólar sobe muito rápido, a importação de produtos, o setor importador, ele se quebra, certo? E não é importante também para o Estado que o dólar caia bruscamente. Não é que o dólar caia, ele caia demais, ele cai muito rápido. Porque se o dólar cair muito rápido, o setor de exportação se arrebenta. Então deve haver um equilíbrio. Então a política estabilizadora envolve basicamente o quê? A política fiscal, creditícia e cambial, tá? E também a política monetária. Então quando o Estado chega assim e fala para uma empresa, olha, eu vou te dar uma isenção, tá? Eu vou te dar aqui reduzir o teu tributo para você continuar trabalhando. Isso é função estabilizadora. Isso não é para dar mais dinheiro para a empresa não mandar as pessoas embora e manter o emprego e nível de renda. Veja, o Estado está deixando de arrecadar ou conceder subvenções, certo? Isenções, né? Porque as subvenções econômicas e sociais hoje em dia, né, elas são mais tratadas dessa forma, em programas sociais e a política tributária. Então, quando eu falo subvenções para as empresas, eu estou falando o quê? Para que as empresas continuem atuando, elas não demitam as pessoas. Assim eu estabilizo a economia, mantenho as pessoas com seu emprego e com sua renda. Beleza? Show de bola. Muito bom, muito bom. Vamos lá, segue o bonde. Mais uma questãozinha aí, analista EBSER. Intervenção governamental direta, é o Estado ir lá e intervir, né, diretamente na atividade privada, é medida apropriada para solucionar problema de depressão por insuficiência de demanda de determinado sistema econômico. Então vamos devagar aqui. Isso aqui é uma questão que envolve AFO, finanças públicas também. Então olha só, eu tenho uma depressão, eu tenho uma queda por insuficiência de demanda. As pessoas não estão demandando mais determinado produto. As pessoas não estão mais comprando determinado item. Não estão contratando serviços, né? E aí a questão fala que nessa situação específica, uma intervenção direta, tá? Uma intervenção direta seria uma medida para solucionar esse problema. O Estado ir lá, por exemplo, e comprar. Tá? O Estado vai lá e compra todo o estoque de determinado item. Beleza? Então a intervenção direta é medida apropriada para solucionar o problema de demanda? É. Isso daqui, o item está certo, atende, né, a nossa função estabilizadora. Né? Estamos com uma superprodução de alimentos. Determinado setor está com uma superprodução de alimentos. Não tem para onde escoar esse alimento. O Estado vai lá, compra esse estoque excedente e faz uma distribuição, por exemplo, de alimentos. Então, nesse caso, Vinícius, é função estabilizadora ou distributiva? Ele quer estabilizar o mercado daquele item para não rebentar o empresário. E esse empresário, como consequência direta, mandar as pessoas embora. Então, para manter o nível de emprego e renda, o Estado vai lá, compra e vai vender, por exemplo, a preço mais barato, para aumentar essa demanda, não quebra o empresário e não deixa as pessoas sem comprar o item por um preço exorbitante. Beleza? Questão muito boa. Vamos lá, próximo. Ainda da EBSER. A função estabilizadora do orçamento público diz respeito à capacidade do governo de combater os desequilíbrios regionais e sociais por meio do gasto público. Gente, função estabilizadora. Quer combater desequilíbrio regional? É isso.
Claro que não, né? Quando ele fala em desequilíbrio regional e social principalmente, eu estou falando em função distributiva. Beleza? Função distributiva e não função estabilizadora, tá bom? Mais uma aí, ó. Agente administrativo da DPU. O orçamento público, como instrumento de política de estabilização, visa promover o equilíbrio econômico, com mudanças na receita e na despesa. Exatamente. Se eu quero estabilizar, eu vou buscar aumentar minha receita e ou diminuir minha despesa. Então, o orçamento público vai atuar justamente nesses dois fatores. Beleza? Mais uma, daí da DPU, ó. Agente administrativo, cargo de segundo grau. Olha o nível de questão que está sendo cobrada. Muito boa. A função alocativa no orçamento visa intervenção do governo na economia. Você nem continua lendo. A função alocativa não tem a mínima vontade de intervir na economia. A função alocativa quer prover a sociedade de bens e serviços. Então, a função alocativa não visa intervenção na economia. Na verdade, é a função estabilizadora. Quando for para manutenção de emprego e renda. Quando for para isso daqui, ó, com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais, no que se refere a acesso à renda, bens, serviços públicos e benefícios da sociedade, aqui nós estamos falando em distributiva. Então, você vai ter que pegar qual é a essência da questão. Intervir na economia, beleza. Eu sei que não é alocativa, mas qual é a finalidade da intervenção? É manter níveis de emprego e renda, estabilidade econômica, é distribuir, reduzir desigualdades? Qual é a lógica? Então você vai ter que tomar cuidado com as palavrinhas-chave da questão. Então monta o esqueminha, faça, resolva mais questões e monte o esqueminha. Quando aparecer essa palavra, está mais associado a isso. Quando aparecer essa outra palavrinha, é essa a função. Beleza? Então uma boa dica para você aí montar um material de revisão. Tá? Beleza? Próximo, auditor TCE Paraná. A função, esse aqui é o auditor conselheiro substituto, tá? Esse aqui é para ser excelência. A função do orçamento público, que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras, e com isso, corrigir falhas de mercado. Gente, corrigir falha de mercado é uma palavrinha ligada a isso aqui, ó. Tá? Por que não é estabilizadora, Vinícius? Por que não é? Gente, ele quer melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras. Ele quer deixar o pobre menos pobre. Ele quer fazer com que essas pessoas tenham acesso a determinados bens e serviços. Por isso é função distributiva. Não existe função controladora nem função econômica clássica. A função econômica é subdividida. Então lembre-se disso, tá? Lembre-se disso daqui, certo? Então, ó, corrigir falha de mercado, buscando melhorar a condição das pessoas, é função distributiva, tá bom? Por que eu estou falando isso aqui, ó? Porque corrigir falha de mercado é uma palavra que é muito associada à função estabilizadora. Só que o objetivo aqui, ó, o objetivo principal aqui, ele deixou bem claro para você. Melhorar a posição de algumas pessoas. Melhorar a posição de pessoas. Aí ele matou a questão. Aí não tem para onde correr. Mais uma. Analista TRT 8. Assinale a opção que apresenta uma atividade de Estado no exercício do papel de produtor. Quando o Estado está produzindo, ele é produtor. Então, qual a alternativa aí que você vai encontrar? Gente, gabarito aí, logicamente, né? Atuação direta nos monopólios naturais, ó. O Estado produzindo determinados itens. Que monopólios naturais, Vinícius? Exploração de gás. Exploração de gás. Gás canalizado. Por exemplo, né? Petróleo. Só o Estado pode fazer isso. Né? Só o Estado. Transferência de tecnologia. Isso aqui é função distributiva, pessoal. Tá?
Quando ele fala limitação de importação, tá? Quando ele fala assim, se eu estou limitando importação para que proteger o sistema nacional, eu posso falar isso aqui em função, por exemplo, estabilizadora, né? Tá? Função estabilizadora. Por que não vejo isso aqui como função alocativa? Porque eu não estou provendo bens, não estou provendo bens semipúblicos, nem semipúblicos, nem bens de infraestrutura. Eu estou mantendo o mercado nacional aquecido. Tá? Isso aqui são barreiras de importação muito estudadas lá em comércio internacional. Fomento, né, na pessoal agrícola, tá? Depende, né? Fomento agrícola pode ser tanto uma função estabilizadora quanto uma função distributiva, pode ser os dois. E o sistema financeiro de habitação, logicamente, né? Isso aqui, ó, é para pessoas mais pobres terem acesso. Isso aqui é função distributiva. Beleza? O gabarito aí realmente letra D de doido, tá? Auditor de controle externo TCE Santa Catarina. A intervenção indireta do governo na produção não gera impactos na formação de preço. Eu nem continuo lendo, é lógico. Se o governo vai lá e aumenta determinado imposto ou diminui determinado tributo, lógico que ele está gerando impacto nos preços daquele produto. Então, esse tipo de intervenção faz parte também, tá? Mais uma. O orçamento público viabiliza a intervenção do governo na atividade econômica, com vista geração de emprego e renda, certo? Né? Função estabilizadora do orçamento. Não é distributiva. Aqui é manter elevados níveis de emprego e renda, é característica clássica da função estabilizadora. Mais uma aí, ó. O bem público resultante da função alocativa do orçamento característico pela rivalidade. Não, eu expliquei para vocês. Bens públicos são não rivais. Quer dizer o quê? Que se você consome o bem público, a outra pessoa também pode consumir. Ah, bem rival é o exemplo da caneta. Se eu quero essa caneta, se alguém comprar, eu fico sem. Tá bom? Então o item está errado. Certo? Vamos lá, próximo. A intervenção do Estado, auditor de conselheiro substituto do Rio Grande do Norte. Olha só. A intervenção do Estado na economia justifica-se quando há segmentos do mercado em que produtos somente podem ser ofertados mediante investimentos de grande porte, com longos prazos de retorno, custos marginais muito baixos. Certíssimo. Então, ó, há um investimento, por exemplo, de grande porte, bens de infraestrutura. Tá? Há segmento que produz somente mediante investimento de grande porte, longo prazo, ou seja, não é rápido de você construir um porto, um aeroporto, ou melhorar o sistema pluvial, longo prazo de retorno e custos marginais baixos. Né? Então, quando você tem essas características, o Estado vai ter que intervir, ofertando esse tipo de produto, fazendo esse tipo de serviço, ok? E aí a gente fecha aqui, né, a nossa primeira aula do nosso curso de questões. Reforço aí o convite para você me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no e-mail, tá? Lá você vai ter acesso, né, a informações específicas sobre o calendário do nosso curso, tá bom? Você pode mandar sua dúvida diretamente pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo e-mail, tá? Você vai poder tranquilamente entrar em contato comigo e aí a gente manter esse contato mais próximo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido alguma coisa, relembrado alguma coisa que você tem estudado e aprofundado, visto como é que o CESP pensa. O CESP é uma banca, o SEBRASP, né? É uma banca que vai muito além do mero decoreba. Você percebeu isso nitidamente. Você vai ter que pensar, você vai ter que acionar, você vai ter que conhecer, você vai ter que estudar, você vai ter que interpretar para responder essas questões mais difíceis. Esse assunto é um assunto que concordo que ele não é tão explorado em prova, tá? Mas quando cai, ele pode fazer a diferença
na sua aprovação, principalmente nos concursos atuais, em que 2, 3 questões fazem uma diferença enorme e a quantidade de vagas ofertadas nos editais estão cada vez menor. Então, se você quer passar logo, ser nomeado, garantir sua estabilidade financeira empregatícia, você vai ter que mandar bem nos seus estudos e não pode negligenciar absolutamente nada. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Agradeço você. Próxima aula a gente se encontra.